Meu nome é Laura Nora, eu sou Program Officer da Universidade de Colômbia aqui no Brasil. Esse encontro é mais um dos encontros que nós temos promovido durante essa quarentena, com o intuito de poder oferecer os nossos, o que a gente tem de melhor, que são nossos especialistas internacionais e brasileiros aqui, para poder promover essa troca de conhecimento. É um grande prazer para mim estar aqui hoje debatendo saúde pública. Eu lembro que em novembro a gente fez uma conferência na Universidade de Colômbia, em que o Dr. Drauzio Varela mencionou que, apesar de toda a falta de investimento e todos os ataques que vem sofrendo, o SUS pode ser considerado uma ilha de excelência no meio disso tudo. E eu acho que o momento que a gente está vivendo é mais uma prova disso. Eu agora vou passar a bola para o Thomas Treba, que é diretor do Columbia Global Center aqui no Brasil, para ele poder moderar essa conversa. Tom? Muito obrigado, Laura, e todos muito bem-vindos. Como a Laura disse, eu sou Thomas Treba, diretor do Global Center da Universidade de Columbia aqui no Brasil, e nosso tópico, aliás, é o tópico de todo mundo, o assunto do dia, os desafios da saúde pública no Brasil. Será possível, e vai ser possível, será possível superar a pandemia? Estou muito feliz, vou lhes apresentar proximamente os dois palestrantes, o nosso Miguel Lago, que ele é professor na nossa Escola de Assuntos Internacionais, CIPA, de Colômbia, e diretor executivo do IEPS, o Instituto de Estudos sobre Políticas de Saúde, um novo instituto, e talvez Miguel possa nos contar um pouco mais sobre o trabalho, mas o instituto vem sendo criado em boa hora. Também temos o ilustre ministro José Gomes Temporón, que deve ser muito procurado agora, o ministro. Não sei se o senhor está aliviado de não ser mais o ministro, mas eu sei que está sendo muito demandado para suas opiniões e que são muito precisas nessa hora. Então, eu vou um pouquinho introduzir o tópico. O tópico já fala por si só. Infelizmente, os números, a gente está muito fixados, obcecados, talvez nos números, 180 mil casos confirmados, e estamos subindo naquele ranking dos países mais afetados, um ranking que ninguém quer subir, mas o país está lá ultrapassando alguns países muito sofridos na Europa. São mais de 12.500 óbitos. Cada um não é um só número, cada um deixando a gente com saudade, com uma história e um vazio em alguma família, alguma rede de amigos. É importante para não esquecer isso. O desenho, eu já falei brevemente de nossos palestrantes, deixa eu dar só uma palavrinha a mais. O Miguel, além de ser diretor de IEPS, ele dá aulas todo ano em Colômbia, uma satisfação para nós. Miguel fundou e presidiu um grande grupo de ação comunitária chamado Meio Rio, que depois ficou conhecido, ou fez parte de nossas também entidades de mobilização cívica e social para o bem comum. Ele talvez possa comentar mais sobre isso. O ministro Temporón, membro da Academia Nacional de Medicina, professor titular da Fundação Oswaldo Cruz, então ainda está no centro das coisas, no centro das atividades. Seu currículo já fala por si só faço uma menção adicional, que ele é um médico especializado em doenças infecciosas e tropicais, bem o perfil da Fiocruz. E duas coisas adicionais. Ele participou do movimento sanitarista que resultou na criação do Sistema Único de Saúde, referenciado recentemente por Laura, o famoso e tão sofrido SUS, que está jogando um papel super importante nessa hora de maior necessidade do Brasil. E também o professor Temporón, ministro Temporón, foi presidente, por toda uma carreira, é só isso, presidente do Instituto Nacional do Câncer, o INCA.
durante vários anos. Então, tem prazer ter os palestrantes. Eu não vou tirar mais o tempo deles, eu só vou demorar um pouco para falar do nosso formato. Temos uma série de perguntas que conversamos entre nós. Deixei para os dois palestrantes escolherem ou partir para outros assuntos mais importantes durante reflexões iniciais com 10 a 12 minutos cada. Depois, eu vou moderar um debate entre Miguel e o ministro Temporão durante uns 15 minutos, e depois devolvo a bola para a Laura Nora, nossa apresentadora, que está filtrando perguntas de vocês, que será o resto da nossa sessão de hoje. Então, lembrem que esses Zooms têm suas deficiências, mas têm uma grande vantagem de permitir muitas perguntas e muita participação. Isso que nós queremos no momento desses, toda observação sua é importante. Laura tem o trabalho de filtrar e talvez resumir as observações que vêm sendo feitas se ela moderar aquela última sessão sobre as perguntas que chegam de vocês. Muito obrigado outra vez por estarem conosco e agora passo a palavra para Miguel Lago. Miguel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Tom. Muito obrigado, Laura. Obrigado, Universidade de Colômbia, ao Global Center do Rio. É um prazer imenso estar aqui com vocês, uma honra tremenda para mim estar com um dos maiores ministros da história desse país, o ministro Temporão, discutindo justamente a importância do SUS diante dessa pandemia. E eu sei que cada um tem 10, 12 minutos, mas eu vou tentar falar 4 minutos, porque o que eu quero mesmo é ouvir o ministro sobre todas essas coisas. Eu estou aqui com um caderninho para anotar tudo. Aproveitar o máximo do tempo do ministro. Eu queria colocar algumas questões em perspectiva, né? O Brasil geralmente gosta muito de olhar para os Estados Unidos e para a Europa, mas a gente faz parte da América Latina. E olhar um pouco para o continente latino-americano, para a região latino-americana, e ver como é que ela está respondendo à crise de coronavírus e como é que o Brasil, em relação à América Latina, tem respondido ao coronavírus. Né? Se a gente for olhar para os nossos vizinhos, Argentina, Chile, Colômbia, a gente vê que todos eles estão com menos de 500 mortes desde então. A Argentina, inclusive, foi a primeira morte confirmada por coronavírus na América Latina, se deu na Argentina. E, no entanto, a Argentina hoje está com cerca de 300 mortes, um pouquinho mais, o Brasil já está com mais de 12 mil. Né? Se a gente for olhar para outros países, quer dizer, o México tem uma incidência maior, o Equador tem uma incidência maior, mas o Brasil, de longe, além de ser o país mais com maior população, evidentemente também tem o maior número de casos e de mortes, mas o diferencial tão grande que se dá, ele não se dá por causa da qualidade dos sistemas de saúde. O Brasil tem, de longe, na América Latina, o sistema mais sólido. Né? A gente tem o SUS. A Argentina não tem um sistema de saúde tão sólido quanto o nosso, o Chile muito menos, a Colômbia tampouco. Então, o grande diferencial na resposta à pandemia foi justamente na prevenção e no planejamento que os governos nacionais desses países tiveram e que nós não tivemos. Então, você vê que a Argentina, a partir da 4ª morte, decretou o lockdown total nacional. Né? Isso tem gerado um efeito positivo nesse sentido. Está controlando, está achatando a curva. Você vê que a Colômbia e o Chile também implementaram políticas não tão restritivas quanto a Argentina e, no entanto, foram muito mais restritivas e severas do que qualquer governo local brasileiro implementou. Não estou nem entrando no mérito do governo federal, mas comparando os governos locais que no Brasil agiram em relação à pandemia, dá para ver essa diferença grande com os nossos vizinhos. Então, o Brasil é um dos países, hoje em dia, que lidou com a pandemia de maneira menos séria do que outros países nossos vizinhos, em que pese o fato de termos um sistema de saúde muito mais desenvolvido e muito mais sólido do que esses países. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto a levar em consideração. O segundo ponto é que, apesar de termos do SUS ser... eu sou super partidário do SUS, acho o SUS absolutamente extraordinário e o ministro aqui presente foi fundamental para a expansão do SUS, para a sua consolidação. Mas o SUS também tem os seus problemas. Né? E um dos problemas justamente do SUS é uma distribuição regional de equipamentos hospitalares, por exemplo, muito desigual. Quer dizer, o Brasil tem uma desigualdade regional muito grande e o mesmo se aplica para a saúde. Né? A saúde não foge dessa desigualdade regional. Então, um estudo recente que nós fizemos aqui pelo IEPS apontou que
cerca de 10% da população brasileira vive em regiões de saúde onde não há sequer um leito de UTI, né? Isso é um problema muito, muito sério em termos de infraestrutura nossa, quer dizer, nós temos uma infraestrutura, uma oferta de serviços hospitalares dentro do SUS que, em algumas regiões, já não atende às demandas presentes, demandas existentes da população, muito menos no momento de pandemia. Mas o que eu queria salientar é realmente o fato de que, regionalmente, o Brasil tem sido muito menos responsável do que seus vizinhos e que, na minha opinião, o que eu tenho visto é muitos governos locais com muitas boas intenções tentando agir em relação à pandemia de maneira séria e coordenada, mas que, de fato, existe muito pouca coordenação mais ampla estratégica do sistema como um todo. E aí eu acho que o Brasil tem uma grande vantagem que, na minha opinião, eu queria ouvir muito sobre isso, não tem sido tão usada. O Brasil tem, apesar da gente ter um déficit muito grande de testes e de capacidade de testar os casos de coronavírus, o Brasil, no entanto, tem uma rede capilar extraordinária que é justamente toda a nossa atenção primária de saúde, né, que chega a mais de 60% da população. Então, a característica central da estratégia de saúde da família é o fato de você ter agentes comunitários de saúde que moram nas próprias comunidades e que têm uma relação de confiança já estabelecida, que conhecem aquela população que eles tratam de maneira constante. E esses agentes poderiam ser usados justamente de maneira estratégica e coordenada para identificar sintomas de coronavírus, para reforçar políticas de isolamento específicas para certas pessoas, para fazer o famoso contact tracing. Embora não tenhamos tanta tecnologia à nossa disposição, temos uma rede capilar que a gente poderia usar de maneira mais inteligente, mais estratégica no combate à pandemia. Mas, então é isso, eu queria passar a palavra para o Tom, para o ministro, mas essencialmente é isso. Eu tenho visto, eu acho que o Brasil não se preparou para essa crise, como nossos vizinhos se prepararam, nossos vizinhos que nós tendemos a achar menos sérios e menos responsáveis do que nós, foram muito mais sérios, muito mais responsáveis, e ainda assim nós não estamos usando da maneira mais inteligente as nossas vantagens comparativas e aquilo que nós temos melhor no nosso sistema para poder combater essa pandemia. Mas é isso. Obrigado. Muito obrigado, Miguel. Muito importante suas colocações e provocadoras, também suas reações iniciais. Talvez na área do debate a gente fala um pouco se o alastramento lamentável do vírus no Brasil ainda é uma ameaça para países vizinhos. É uma boa pergunta. E você também sinalizou a importância do SUS e a rede de atenção básica, mas talvez não esteja sendo acionada. O Brasil está desprezando um pouco o valor dessa infraestrutura na área de saúde. Mas muito obrigado pelo bom início, Miguel, e gostaríamos todos, em nome de todos, é um prazer dar as boas-vindas e a palavra para o ministro José Gomes Temporón. Boa tarde, senhor ministro. Boa tarde a todos. Boa tarde, Thomas. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Miguel. É um grande prazer estar aqui discutindo esse tema que hoje em dia nós temos 200 milhões, tínhamos 200 milhões de especialistas em futebol, agora temos 200 milhões de especialistas em virologia, tratamento, medicina. É uma coisa impressionante. Você já não esbarra com as pessoas na rua. Antigamente era, a minha tia tomou aquele remédio, o que você acha? Agora você recebe isso em tempo real pelas redes sociais, sugestões de tratamentos, novas drogas muito interessantes para enfrentar essa situação. Mas eu queria começar com o seguinte, eu acho que o título nos coloca uma questão. Se será possível superar? Eu diria que a questão é a que custo vamos superar essa situação, não é? Custos para a economia, custos para as famílias que estão perdendo seus entes queridos, custos para o desenvolvimento do país. E a questão central, para nós refletirmos aqui, é que essa doença não cabe na medicina, nem cabe na saúde pública tradicional. Porque esse vírus, que nada mais é do que uma fita de RNA envolto por uma capa de proteína, onde 100 milhões de partículas cabem na cabeça de um alfinete, ele simplesmente teve a capacidade de desvendar paradoxos, contradições, desigualdades e as fragilidades
globais, entre outros, nos campos ambiental. Essa doença tem tudo a ver com a questão da sustentabilidade da biosfera e da natureza, da capacidade do sistema de saúde. Nenhum sistema de saúde hoje no mundo está dando conta, nem o país mais rico, nem os mais desenvolvidos deram conta, da capacidade da própria ciência, não é? Então, apesar de nós termos já até o momento 8.000 papers publicados sobre o tema, 8.000 em praticamente 3 meses, podem ter certeza que desses, talvez uma dezena sobre lá na frente de boa ciência, né? Mas até agora a ciência não nos respondeu a 2 perguntas fundamentais. Vamos ter, no curto prazo, um medicamento que possa, por exemplo, ser tomado no começo dos primeiros sintomas e evitar que a doença caminhe para quadros mais graves? Quando teremos? E segundo, teremos uma vacina ou não teremos uma vacina? São perguntas que ainda a gente pode discutir isso aqui, mas que ainda estão sem resposta, né? A crise da governança global em saúde ficou muito evidente, quer dizer, a Organização Mundial da Saúde, que foi pensada e construída para isso, para lidar com esse tipo de situação, para apoiar tecnicamente, estruturalmente, para coordenar o esforço global. O que nós vimos, na verdade, foi salve-se quem puder, né? Desvios de respiradores de um país para o outro, supressão de exportações por questões internas, cada um tentando resolver da sua maneira. A cooperação dos países se perdeu completamente. E a OMS, de maneira, digamos assim, eu diria até meritória, tentou dar introduzir algum tipo de racionalidade, de protocolos mínimos, de orientações científicas para os países. Questiona também os próprios modelos de desenvolvimento e a própria democracia, porque em vários países essa questão, e o Brasil vive uma situação muito singular. O Miguel anda escrevendo muito sobre isso aí. O artigo da Esfinge eu achei ótimo, né? Muito instigante, muito interessante, né? Mas, do ponto de vista concreto do combate à doença, eu começaria dizendo o seguinte, que o Brasil vem se destacando no momento como... As Américas, né, vem se destacando no momento como polo de disseminação. América do Norte, América Central, América do Sul. E o Brasil, no contexto das Américas, junto com os Estados Unidos, é o país onde o número de casos de óbitos chama mais atenção. Quais são as... Eu destaquei aqui um conjunto de capacidades positivas, digamos assim, e de problemas que o Brasil vem enfrentando. Do ponto de vista positivo, nós começamos precocemente um processo de isolamento social, com todas as dificuldades, heterogeneidades e idas e vindas, né, que nos permitiu o seguinte: quando a gente analisa a taxa de reprodução do vírus, o R, quer dizer, é basicamente o seguinte: no começo da pandemia, cada pessoa que entrava em contato com o vírus era infectada pelo vírus, na média, ela transmitia a doença para, em média, 3 outras pessoas. Esse é o R. Né? E o Brasil hoje, em março, nós tínhamos um R em torno de 2,8 e hoje ele está em torno de 1,4. Então, nós conseguimos reduzir a velocidade de transmissibilidade do vírus pela metade. Claro que isso não é o ideal, por quê? Porque só quando você tem um R abaixo de 1 negativo é que você realmente, de maneira sustentada, está reduzindo de maneira importante essa taxa de contaminação. Mas poderíamos estar hoje numa situação muito pior se não tivéssemos tomado medidas em março que foram extremamente importantes. Aliás, já tem um estudo da Fiocruz mostrando que, na verdade, o primeiro caso não aconteceu em fevereiro em São Paulo, mas provavelmente o vírus já circulava no Brasil em janeiro, né? Talvez até antes. Na França já se comprovou que ele já circulava em dezembro. Então, a situação na China deve ter acontecido muito antes do que se divulgou. E a outra fortaleza que nós temos, o Miguel já falou, é o Sistema Único de Saúde, né? Que vem mostrando uma incrível resiliência nesse momento, sendo muito pressionado, com muitas dificuldades estruturais, no limite da sua capacidade de funcionamento e de atenção no Amazonas, em Fortaleza, em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas que sem eles, aí realmente, como já disse aí alguns pensadores brasileiros do campo, sem o SUS nós estaríamos numa situação de barbárie, né? De abandono total. Mas nós temos muitas fragilidades e queria destacar algumas delas, né? Nós não fomos capazes de fazer um planejamento adequado do ponto de vista de equipamentos de proteção individual,
ou seja, como proteger os profissionais de saúde adequadamente. Nós tivemos mais de 100 óbitos só de enfermeiros no Brasil. Quando você compara isso com números de outros países, é muito impactante. Você não teve capacidade de se planejar em relação a testes e em relação a respiradores e a leitos, né? Nós podemos conversar um pouco mais à frente sobre isso, porque isso tem a ver com uma dimensão pouco discutida, que na minha gestão no Ministério eu implantei uma política inovadora sobre isso, que é o que nós chamamos da sustentabilidade tecnológica. Ou seja, hoje o Brasil está de joelhos tendo que importar tudo. Por que a gente não pode produzir aqui? Por que nós não temos uma política industrial no campo da saúde, já que a saúde é uma das áreas mais dinâmicas da economia, além de ser uma política social fundamental para a melhoria das condições de vida? Mas essa é uma outra discussão. Mas o SUS também tem vulnerabilidades. O Miguel já falou, quer dizer, desigualdades regionais. Chamar a atenção, a emenda 95, que congelou os gastos sociais por 20 anos, tirou de 2016 para cá 20 bilhões de reais do orçamento do Ministério da Saúde. Ou seja, quando a pandemia chega, nós já temos um SUS subfinanciado, que fechou leitos, que não repôs funcionários, que no Rio de Janeiro temos 1.200 leitos fechados, sem funcionários na rede federal, fragilizou a rede pública. Então, nós já entramos nesse enfrentamento frágeis. E a emenda 95, na verdade, fragilizou as políticas sociais como um todo. O outro ponto, esse é muito importante, tão importante quanto ter equipamentos, equipes treinadas e capacitadas e protegidas, tecnologias, e eu vivi isso em 2009, na pandemia do H1N1, é você ter liderança, coesão, um plano de ação, um plano de comunicação com transparência. Isso nós não temos. Pelo contrário, nós temos uma coisa muito curiosa. O Brasil construiu contra o presidente da República e contra o governo federal uma governança paralela em saúde, onde os governadores de alguns estados, o consórcio do Nordeste, frentes de prefeitos, pesquisadores, cientistas, entidades e alguns partidos políticos, na verdade, estão tentando dar conta dessa situação contra o governo federal. Nós estamos há um mês sem ministro e sem Ministério da Saúde. Então, na prática, nós estamos, na verdade, um fator adicional que complexifica isso é que numa federação onde, na verdade, o governo federal deveria liderar esse esforço, construindo em conjunto com estados e municípios e a sociedade, é uma outra discussão, e a sociedade, um plano de enfrentamento, nós temos, na verdade, o governo federal contra a construção de uma capacidade adequada. Isso tem a ver com não é? Quer dizer, posturas equivocadas, negação da ciência, curas milagrosas de uma droga que não tem eficácia até o momento, comprovada. Já tem 2 artigos científicos importantíssimos que dizem que é melhor não usar a hidroxicloroquina pelos efeitos colaterais, porque não traz efetivamente benefício, não é? Declarações de que isso é uma gripezinha, de que o brasileiro, afinal de contas, vive em condições tão insalubres que esse vírus nós vamos tirar de letra, como se diz, não é? Ofendendo a Organização Mundial da Saúde, trocando um ministro no meio da pandemia, ou seja, é um cenário dramático, escabroso, impensável. O único país do mundo onde isso está acontecendo. Eu diria que faltou também e o Miguel tocou nisso de maneira importante, quero resgatar, faltou também uma resposta coordenada do sistema de saúde como um todo. A atenção primária, o Brasil tem o maior programa de saúde da família do planeta, são mais de 120 milhões de pessoas cobertas. Nós temos 300 mil agentes comunitários de saúde. E de março para cá a gente só fala em UTI médico e respirador. Então, se nós tivéssemos utilizado esse exército de agentes comunitários, claro, aí nós teríamos alguns pré-requisitos. Equipamentos de proteção, treinamento, isso poderia ser feito de maneira consistente, não há nenhuma barreira para isso. E testagem. Nós poderíamos, nas comunidades, através de uma estratégia pulverizada e bem articulada, isolar as pessoas que testassem positivo, né? Fazer o isolamento e realmente ter um nível de atenção que desse conta dessa fase que é muito mais de prevenção, de contenção, evitando que as pessoas adoeçam em casa e busquem o serviço de saúde já numa fase avançada, no estágio avançado dos sintomas da doença, né? O baixo grau de testagem
é realmente importante. O Brasil é um dos países que menos está testando, mas eu queria chamar a atenção de que aí também não é apenas disponibilidade de teste. Temos uma barreira da ciência. É a seguinte: o teste que foi desenvolvido mais rapidamente, que é o PCR, que é um teste que detecta a presença do vírus. Ele é um teste complexo porque a colheita do material é feita através de um swab que é introduzido no orifício nasal, na orofaringe. Isso tem que ir para um laboratório, demora tempo, o processamento dos exames é complexo. E a nova geração de testes rápidos, que não detecta a presença do vírus, mas sim de anticorpos presentes, o que daria uma indicação de que essa pessoa teria uma imunidade, embora a ciência ainda não tenha dito em que grau é esse de imunidade, quanto tempo dura e qual é o nível de imunidade. Mas apenas recentemente essa nova geração de testes chegou ao mercado. E o Brasil depende totalmente de importação desses testes. Então, são obstáculos concretos e reais, mas eu concordo de que faltou uma visão de sistema, uma articulação do sistema de saúde como um todo, né? Não temos medicamento, é uma barreira complexa até o momento. Nós temos... Essa doença se mostrou, na verdade, muito diferente do que se imaginava. Não é uma pneumonia, é uma doença... O vírus ele se acopla, a chave que ele tem na espícula, entra na fechadura na célula humana em vários órgãos. No pulmão, nos alvéolos, né? No cérebro, no intestino, na pele, nos rins, no coração. Então, nós estamos tendo casos de neurológicos, de pele, renais, de coagulação, o que colocou um desafio dramático, que é os médicos tentarem diagnosticar e tratar centenas, milhares de pessoas à medida que o conhecimento ia sendo desenvolvido. Então, hoje, os protocolos de atendimento mudaram radicalmente, mas o fato é que não temos ainda um medicamento eficaz e uma vacina, podemos discutir isso depois, ainda está um pouco longe. E eu terminaria com, talvez, um dos mais importantes, né? A questão da desigualdade estrutural. Eu fico meio nervoso quando o pessoal começa a comparar, porque na Suécia, porque em Hong Kong, porque na Coreia do Sul, 40 milhões de pessoas trabalham por conta própria, dependem do seu trabalho sem proteção social, 11 milhões de desempregados, 11 milhões de pessoas vivendo em condições precárias sem acesso à água. E uma das medidas mais importantes é a higiene permanente das mãos, com água e sabão. Vivendo em condições habitacionais precárias, né? 9 pessoas num cômodo. Então, essa questão é uma questão que muda totalmente, não só o impacto, mas a estratégia também. E a política econômica. Então, no momento que nós precisaríamos que a política econômica estivesse a serviço da saúde, nós temos uma política econômica que tensiona negativamente a possibilidade de apoiar a saúde. Por quê? Porque, evidentemente, as medidas aprovadas até agora de R$600 por mês por 3 meses são claramente insuficientes. É incrível as filas imensas na porta da Caixa Econômica Federal, com as pessoas se expondo. O dinheiro não chega, podia ter sido liberado em uma única parcela. Linhas de financiamento para microempresas simplesmente não aconteceram. Ou seja, aonde você esperava, isso está acontecendo no mundo inteiro, um olhar da economia heterodoxa, anticíclica, né? Pensar diferente, fazer diferente. Você tem, pelo contrário, o ministro da Economia reiterando que precisamos dar continuidade às reformas. Reformas sobre o quê, se o país está desmoronando? Então, essa questão de uma economia que se coloca contra a saúde é também um fator extremamente importante. Eram minhas considerações iniciais, acho que a gente teria que ter umas 3 horas para discutir tudo, mas vamos lá. Bom, muito bom. Então, fico mesmo, todos nós mesmo sem ar ouvindo, desculpe a expressão, o ministro, e você, Miguel, muito obrigado. Pensei nos minutos agora, abrir um debate, tem tantos pontos que poderiam nós aprofundar, mas deixa eu escolher 2 para você, sua consideração, e na ordem que vocês quisessem, talvez começando com Miguel. Os principais, tudo entendemos bem no caminho pelo qual chegamos onde nós estamos, mas estamos diante de um quadro desesperador. O estudo recente da Fiocruz, se estou citando corretamente, diz que poderão haver 1.600.000 casos confirmados no Brasil, só que a grande parte não confirmados. Então, a pergunta vem sendo o que fazer agora?
quais são os principais entraves? O ministro mencionou o RO menor, que é um certo alívio, mas qual é os gargalhos? São leitos, falta de dados? Por que a testagem e reagentes é tão difícil do Brasil fabricar com aquela planta industrial que nós temos, equipamento produtivo, médicos e enfermeiros, UTI, ainda outros fatores? Qual é o caminho para a frente? Atenção, usar, talvez, colocar em ação aquele exército de 300 mil agentes comunitários. Então, o que fazer agora concretamente no auge, ainda no pico dessa pandemia? E uma segunda colocação que faria, o ministro bem antecipou o papel da sociedade civil. Quando o senhor falou da situação do presidente não estar alinhado com a política de saúde, pensei, bom, de repente já estávamos conversando sobre os Estados Unidos, que tem dado uma péssima lição do papel do governo federal e continua dando. Então, gostaria de saber um pouco mais sobre o papel da sociedade civil nesse combate ao vírus, lideranças científicas, a própria Fiocruz, religiosas, empresas privadas, moradores de favelas, o Pacto pela Vida, etc. e tal. Então, o papel, digamos, eu não diria salvacionista da sociedade civil, mas um papel importante, está forçando a sociedade civil para assumir um papel mais importante. E, por último, se não for demais, podem escolher o que você acha as perguntas mais relevantes, a saída do isolamento, do confinamento. Não é cedo o Brasil começar a pensar em como é que vamos colocar o Brasil para voltar ao trabalho. Então, que condições, quando, como, quais deveriam ser as considerações que orientem a política econômica na hora de reabrir e colocar o Brasil para trabalhar novamente. Então, passo a palavra, então, primeiro para Miguel, se quiser, e depois para o ministro. Obrigado. Então, eu vou pensar tudo na sociedade civil, porque eu acho que como sair dessa crise, acho que é com o ministro. Ele já foi ministro, ele foi um grande ministro, acho que ele tem melhores conselhos do que os meus. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que o ponto mais interessante, digamos, a bela surpresa, eu acho, desse drama que a gente está vivendo, é justamente a mobilização da sociedade civil em diversos setores, né? Então, desde de organizações locais, em favelas, até grandes empresas, a gente vê que tem um sentimento de solidariedade atravessando essas relações num país tão desigual como o Brasil e vendo também uma solidariedade por parte, inclusive, da elite brasileira, que não é necessariamente uma elite como a americana, que tem uma cultura de filantropia grande, né? Então, a gente está vendo aí talvez o desenvolvimento de uma nova cultura filantrópica muito positiva para o país, né? Porque a gente sabe que são poucos na elite brasileira que, como diferente dos Estados Unidos, diferente de alguns outros países europeus, que tem essa cultura de filantropia. Então, acho que isso é um aspecto importante. Acho que foi fundamental a mobilização da sociedade civil para obter a renda mínima de R$600. Se não fosse a mobilização da sociedade civil, ela não teria acontecido. Se não fosse a mobilização da sociedade civil, junto com o Congresso, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado aprovaram a toque de caixa essa renda mínima, apesar das cascas de banana colocadas pelo governo federal durante a tramitação desses projetos, e ainda assim o governo federal é incapaz de implementar corretamente essa medida tão importante para, inclusive, fortalecer as medidas e políticas de distanciamento social. Então, como o ministro já falou. Então, acho que o que acho que para mim fica como um aprendizado, o lado positivo de toda essa história, eu acho que é justamente a sociedade civil que conseguiu se organizar, conseguiu se mobilizar, e também outros entes federativos, algumas prefeituras, alguns governos do estado, um pouco que o ministro estava falando de um governo paralelo que se formou na saúde para poder lidar com a crise diante da ausência do governo federal. Então eu queria acho que parabenizar, acho que é isso que é interessante, é ver que o Brasil ainda tem algumas instituições e o Brasil
tem uma sociedade vibrante e que não espera o governo para poder fazer as coisas acontecerem. Mas é claro que se a gente tivesse uma liderança do governo federal, a gente passaria certamente muito mais de maneira muito mais sólida por essa crise toda. Sobre a parte mais, digamos, do que a gente poderia fazer para combater essa crise, eu vou deixar o ministro falar, porque ele vai falar muito mais do que eu, mas há algumas coisas que eu vejo como pontos muito sensíveis são os nossos recursos humanos, né? Os nossos profissionais de saúde que estão na linha de frente, que estão sem proteção alguma, que estão sem nenhum tipo de política específica pensada para eles, que estão morrendo muito mais do que em outros países. Quando você olha para os Estados Unidos, quando você olha para a Espanha, para a Itália, esses profissionais de saúde, claro que falta leito, falta respirador, mas falta profissional de saúde operacionalizando leitos existentes também. Então, como é que a gente faz uma política para que eles, primeiro, que a gente consiga garantir algum sossego para esses profissionais e, segundo, como é que a gente consegue também proteger a vida desses profissionais para que eles não adoeçam e possam continuar na linha de frente salvando vidas. Enfim, mas o resto eu vou deixar com o ministro. Muito obrigado. Ministro? Bom, vamos lá então. O que fazer agora? Veja, um ponto importante saber tem um conceito que é o seguinte. Foi feito um estudo, claro que como nós estamos com um grau de subnotificação muito baixo, na verdade, a gente poderia afirmar, sem medo de errar, que nós já temos 2 milhões de casos no país, né? Cerca de 12 vezes maior do que os números oficiais. Isso foi um número feito a partir de uma pesquisa realizada pela Universidade de Pelotas, que é onde tem um dos melhores grupos de epidemiologia do Brasil. Então, a gente pode multiplicar por 12 o número oficial, que a gente vai estar mais ou menos em cima do número real. Não é? Mas quando você analisa o grau de percentual da população que já entrou em contato com o vírus nos diversos estados, o dado chama atenção. O estado onde esse percentual é maior é no Pará, onde cerca de 10% da população entrou em contato com apenas 10%. No Rio Grande do Sul, 0,4% da população entrou em contato com o vírus. Eu estou chamando atenção para isso, para chamar atenção para o absurdo que é essa ideia que vem sendo disseminada de maneira irresponsável e criminosa da imunidade de rebanho. Ou seja, vamos deixar as pessoas entrarem em contato com o vírus, que aí, claro, os mais vulneráveis vão morrer, paciência, vida que segue. Só que tem um detalhezinho pequeno, é que 5% das pessoas que entram em contato com o vírus, em média, desenvolvem casos graves, e desses, 80% vão a óbito. Então, é fácil fazer uma conta de que nós teremos milhões de óbitos caso essa estratégia tivesse prosperado. O que coloca para nós uma outra questão, que é a complexidade dessa situação, porque ninguém sabe o que vai acontecer lá na frente, quando você começar a organizar a saída. Primeiro, uma saída precoce, já tem vários estudos e trabalhos mostrando isso, e desorganizada é pior para a economia do que manter o isolamento por mais tempo. Isso é claro, né? Quem não acredita nisso vive no outro mundo, do negacionismo. Então, nesse momento em que nós não temos um medicamento, nós temos uma capacidade limitada de leitos, profissionais de saúde e equipamentos. A única estratégia, e não temos uma vacina, só ano que vem, se tivermos uma vacina, a única estratégia que resta é as medidas de higiene, lavar as mãos, a etiqueta ao tossir e espirrar, o uso de máscaras compulsório, que veio para ficar, vamos nos acostumar muitos meses a usar máscaras em público, e o isolamento, o distanciamento social, a manutenção, a radicalização. Isso não é homogêneo para o Brasil inteiro, isso tem que se fazer essa análise em cima da realidade de cada região, de cada contexto metropolitano. Né? Então, nós sabemos, por exemplo, que a situação do Rio, de São Paulo, de Fortaleza, de Manaus, de Belém é mais crítica nesse momento. Né? Há um processo de interiorização muito grande do vírus. Praticamente todos os municípios já têm casos e a subnotificação é muito grande. A gente pode até dar outros exemplos aqui, se as pessoas acharem necessárias para justificar esse meu argumento. Então, não tem jeito. A única maneira da gente achatar a curva, como se diz, ou seja, fazer com que o R
se aproxime de 1 e caia abaixo de 1, o que significa que você estaria reduzindo muito a disseminação do vírus, menos pessoas doentes, menos casos, menos internações, menos óbitos. Eu tenho um dado aqui, vou olhar aqui, muito interessante, um estudo feito pelos professores Paulo Silva e Cláudia Sagastizabal, da Unicamp. Eles calcularam o número de vidas salvas pelo isolamento social. E eles fizeram um trabalho mostrando o seguinte: se nós mantivermos nas próximas 2 semanas o mesmo grau, mesmo com toda a fragilidade, o grau de isolamento em São Paulo está em torno de 40%. Né? O grau de isolamento no Rio, por aí. Para a gente baixar o R abaixo de 1, eu teria que ter um isolamento de 70%. Então, nós estamos com um isolamento, digamos assim, mediano. Mas mesmo nessa situação, se nós conseguirmos manter por 2 semanas o mesmo grau de isolamento que temos hoje, nós pouparíamos uma vida a cada 1,2 minutos. Uma vida a cada 1,2 minutos. Né? Então, é evidente que essa é a única possibilidade. Agora, uma questão surge imediatamente. Ok, é muito fácil fazer isso, que é de classe média, home office, no seu apartamento, numa boa. As pessoas que moram nas favelas, nas comunidades, sem um grande suporte do governo e da sociedade, dos empresários, dessa coisa muito importante que está acontecendo, que o Miguel falou, de mobilização, de apoio, de organização, e vou dizer mais, com essas comunidades, com essas lideranças, com esses movimentos, tem que ser junto com eles. Né? Eu vou falar até de uma outra coisa que eu ia falar na frente, já respondendo a segunda pergunta. Ou seja, não há vida possível, inteligente e de defesa da saúde, salvando vidas fora do isolamento nesse momento. Qualquer medida nesse sentido é criminosa. Então, o presidente hoje ou ontem falou: pô, quem não quer trabalhar, fica em casa. Quer dizer, ele comete cotidianamente crimes contra a saúde pública. São dezenas já. E continua nessa batida. Isso cria um ruído, uma confusão, uma perplexidade que exatamente impede que a gente tenha um isolamento nesse grau. Uma outra questão é quem é que está coordenando as medidas de controle? Nós temos uma coordenação da burocracia estatal. Quer dizer, com exceção do Nordeste, do consórcio do Nordeste, que criou um comitê assessor onde você tem a participação de cientistas, pesquisadores, lideranças políticas comunitárias, né, que está assessorando os governos na definição do passo a passo, do que fazer, como você enfrentar a situação. No governo federal isso não existe. E uma coisa curiosa também é o seguinte: quando você liga a televisão, é uma aula em tempo real, o tempo todo, sobre saúde. Né? Mas quem é que fala ali? É epidemiologista, infectologista, virologista, advogado, cientista político, enfermeiro, sociólogo. Aparece um psiquiatra de vez em quando, que está todo mundo pirando, né, nessa situação. Mas e a sociedade? Ela fica aguardando as decisões ou ela deveria ter sido chamada para construir um processo de intervenção junto com o governo? Então, acho que são... Eu não estou generalizando, eu estou me referindo aqui no Rio, a coisa está muito mais nos movimentos espontâneos dessas comunidades, estão fazendo muita coisa interessante, do que do governo estar liderando um processo inovador de governança integrada, governo, sociedade, para enfrentar a situação, que é o que seria bem interessante. Né? E a terceira pergunta, que eu acho que é precoce falar nisso, mas está todo mundo falando nisso, não tem jeito, ninguém vai aguentar muito tempo nessa situação. Como sair? Tem 4 pré-requisitos para você começar a discutir isso. E eu concordo que a gente tem que começar a discutir isso. O primeiro deles é o seguinte: só dá para pensar em sair quando você tiver uma redução sustentada do número de casos e de mortes. E nós teremos ainda o mês de maio inteiro na subida de uma curva que a gente está querendo achatar o máximo possível, baixando o R para baixo de 1. Mas ele está em 1,4 na média Brasil. Quando eu percebo que o número de casos começa a cair de maneira sustentada e o número de mortes também, é o sinal de que se reduziu muito a transmissão da doença na comunidade, na sociedade. Segundo critério, eu tenho que ter uma capacidade ociosa de leitos, de UTI, para que, caso aconteça um repique, o que está acontecendo agora na Europa,
A Alemanha está saindo, a França está saindo, a Espanha está saindo, Portugal está saindo, já está se percebendo que começam a aparecer novos clusters, né? Novos casos em determinados locais, que tem que ser rapidamente contidos. Então, você tem que ter uma capacidade ociosa. Terceiro, você tem que testar mais. Como a gente está com dificuldade de acesso aos testes, nós vamos ter que testar de maneira inteligente. Vamos ter que fazer inquéritos epidemiológicos, inquéritos sorológicos, para tentar saber qual é o padrão de disseminação do vírus, por onde ele está caminhando, onde ele é mais prevalente ou menos prevalente. Uma boa notícia é que está sendo feita agora uma pesquisa nacional em parceria com o IBOP, onde as pessoas vão ser testadas, vão colher uma gota de sangue, e nós vamos ter, em 330 municípios, nós vamos ter, talvez no máximo 2 semanas, um retrato muito interessante, agora validado cientificamente, desse padrão de disseminação do vírus no país. É a Universidade de Pelotas, que eu já me referi, que está coordenando esse estudo epidemiológico. E a quarta medida, além de queda sustentada de óbitos e casos, capacidade ociosa de leitos, testagem, o uso compulsório de máscaras sempre que você tiver que estar fora de casa. Então, acho que sem atender esses 4 pré-requisitos, seria de alto risco você fazer uma liberação total, porque o que aconteceria possivelmente seria uma subida dramática do número de casos, e aí você tem que fazer uma volta ao isolamento descoordenada, desorganizada, que seria muito ruim de todos os pontos de vista. Tom, você está no mudo? O teu som está desligado, Thomas. Agora quer, né? E você não começaria também de zero nessa situação que o senhor terminou agora, o ministro, correria o risco da situação realmente escapar de controle, que é um cenário que ninguém quer pensar, mas que é o risco que nós temos. Esgotou o meu tempo de moderador, eu estou até tirando o tempo de vocês e de Laura, não deu tempo de perguntar ao ministro e ao Miguel sobre o lockdown contra isolamento social. O ministro Temporão faz parte do famoso, agora famoso Comitê dos Notáveis. Então, talvez na pergunta e resposta há tempo, mas eu peço agora um tempo para deixar um tempo agora para as perguntas que vão chegando, que eu acredito que sejam muitas. E Laura, Nora, por favor, se você poderia assumir então essa última parte da nossa sessão. Claro, Tom. Obrigada, ministro. Obrigada, Miguel. A gente está recebendo diversas perguntas aqui excelentes. Eu queria começar fazendo uma pergunta. Lá no início, em março, tinha uma certa crença de que o vírus estava atingindo primeiro as classes A e B. A gente vê hospitais como o Sírio-Libanês e o Albert Einstein, por exemplo, tem um grande número de ocupação. E o que a gente está vendo agora é o grande número de lotação no SUS. Vocês acreditam que, de fato, a pandemia, o coronavírus, atingiu primeiro essas classes com maior poder aquisitivo e agora está atingindo com muito mais força as classes trabalhadoras? E se sim, nesse caso, seria possível a gente pensar, por exemplo, numa política de fila única para a ocupação dos leitos de UTI, para talvez evitar ou reduzir que o número de pessoas que estão morrendo por causa da falta de acesso a esses leitos e a equipamento fosse menor? Essa seria uma política possível, não só possível, mas que fosse de fato trazer benefícios para a gente? Essa é a primeira pergunta. Ministro, você quer começar? Vamos lá. Então, como a doença começou no outro continente, a Organização Mundial da Saúde declarou uma emergência sanitária, uma pandemia, e o vírus começou a circular primeiro apenas na China, mas a gente vive num mundo hoje onde uma pessoa portadora assintomática, sem sintomas, pega um avião em 10 horas, está no outro continente, e ela transmite. E eu acabei de ler um artigo muito impactante sobre o que acontece nos diversos contextos onde a gente circula socialmente, né? Em ambientes fechados, numa escola, numa academia de ginástica. É um dos lugares onde mais
a probabilidade de você se contaminar é maior. Ao ar livre, né? No cinema, no teatro, no restaurante, no bar. E foram feitos vários estudos mostrando a quantidade de partículas, como é que essas partículas elas se dispersam, elas podem ser depositadas em superfícies, elas podem ser transmitidas e ficar no ar e serem inspiradas por uma pessoa que está próxima, né? Enfim, ele tem uma capacidade de contaminação muito importante. Mas o fato é que, evidentemente, que esse vírus chegou no Brasil vindo de fora. Então, foram turistas, eu não saberia dizer de que classe social, porque agora muita gente viaja, mas foram turistas que vieram da Europa, principalmente, né? Onde o vírus já circulava. Nós vamos ter que rever, já está se revendo isso, porque, como eu disse, a Fiocruz fez uma pesquisa constatando que alguns óbitos que aconteceram em janeiro foram por Covid já. Isso está sendo, então, revisto nesse momento. Então, o vírus já circulava antes, mas, com certeza, foram pessoas portadoras, possivelmente assintomáticas ou com sintomas leves, né, da doença, que é o que predomina. 85% das pessoas que entram em contato com essa doença não vão desenvolver nenhum sintoma ou vão desenvolver sintomas muito leves. Mas eles estão transmitindo. Então, essas pessoas que viajaram e vieram para São Paulo, para Rio de Janeiro, para outros estados, foram os que começaram essa disseminação. Mas aqui no Rio, por exemplo, aconteceu um fato muito curioso. Uma senhora de classe média, que veio de fora, que era portadora, não tinha sintomas, transmitiu para sua empregada doméstica, né, que adoeceu e acabou indo a óbito. Então, ela pode ter até começado, os primeiros casos podem ter sido de pessoas que viajaram, voltaram, introduziram o vírus na dinâmica social brasileira. Mas, a partir daí, essa dinâmica muda totalmente. Então, aí os mais frágeis, não é? Nós temos uma coisa importante também que eu queria falar, é que está havendo o que se chama de um rejuvenescimento da doença no Brasil, não é? Ao contrário da Europa, onde a doença afetou, impactou mais os de mais idade, a maior parte dos internados pela doença no Brasil hoje tem entre 20 e 50 anos. A mortalidade, o maior número de óbitos, continua sendo em pessoas acima de 60 anos. Né? Mas, por exemplo, pessoas abaixo de 60 anos que sejam obesos, que sejam hipertensos, que tenham algum tipo de doença crônica, ou que vivam em situação de maior vulnerabilidade, ou que não tenham condições de fazer o acompanhamento da sua doença, está se demonstrando, como o Brasil tem uma população muito mais jovem que a média dos países europeus. A professora Margarete Dalcomo cunhou essa expressão de um certo rejuvenescimento da doença aqui. E aí, bom, é o que nós estamos vendo agora, né? Quando você compara o número de óbitos nos bairros mais ricos e mais pobres de São Paulo e do Rio, nos bairros mais pobres essa taxa é 10 vezes maior do que nos bairros mais ricos. Então, essa desigualdade se expressa aí também. Hoje eu participei, a tua última pergunta, hoje eu participei do lançamento desse movimento Leitos para Todos, que já é um movimento nacional que coloca essa questão da importância de que você impeça uma coisa que seria moral, do ponto de vista moral e do ponto de vista ético dramático, que seria você ter leitos privados vazios e pessoas que só contam com o SUS morrendo na porta de um CTI lotado, né? Então, você discutir, colocar na agenda de discussão o que nós chamamos de uma regulação integrada da rede, pública e privada, né? Onde as pessoas com mais necessidade, dependentes de se tenham dinheiro ou não, se pagam o plano ou não, quem necessita mais tem mais acesso, né? É internado. É uma discussão que está começando, se criou esse movimento, tem um manifesto, está tendo muita adesão de intelectuais, artistas, técnicos, médicos. E por quê? Porque tem o risco de começar a acontecer uma coisa que seria muito ruim, muito dramática, que é a judicialização. Então, cada um que se sente pessoalmente prejudicado entra na justiça para conseguir um mandado de segurança, para conseguir um leito. É o pior caminho possível, porque isso acaba criando, em tese, estaria se fazendo justiça, mas criando mais desigualdade e aprofundando mais contradições dentro do sistema já tensionado, né? Então, o ideal é que setor público e setor privado sentem e encontrem um caminho onde esse conjunto de leitos possa estar à disposição de todos. Tá ótimo, obrigada. Miguel, você quer complementar alguma coisa? Só complementar que eu acho que, por questões de equidade, como o ministro já argumentou, é fundamental ter essa discussão, mas só para a gente lembrar também que é uma discussão extremamente válida para o Sudeste e para o Sul,
mas que outras regiões do Brasil, como o Norte e Nordeste, você não tem toda essa infraestrutura do setor privado, né? Então, quer dizer, se eu não me engano, menos de 15% da população nos estados do Norte e Nordeste, em média, tem algum plano de saúde, sendo que no Centro-Sul esse número está mais próximo de 30%. Então, acho que é uma questão que se coloque, talvez, e que talvez, inclusive, ajude, né, no combate ao Covid nas regiões Centro-Sul, na região Centro-Sul, mas Norte e Nordeste acho que é uma outra realidade. Eu acho que é fundamental continuar discutindo como é que a gente expande a infraestrutura pública no Norte e Nordeste, em todo caso. Tá ótimo, obrigada. A gente tem mais um monte de pergunta aqui, eu vou passar para mais uma. Tem uma pergunta sobre a questão da informação. A pessoa que perguntou diz hoje que a gente tem hoje, na verdade, uma verdadeira máquina de desinformação que vem agravando toda essa crise sanitária do Covid, inclusive com a participação de algumas lideranças políticas no país. Se não seria urgente a gente pensar em estratégias de combate à desinformação para ter um plano de mitigação dessa crise, mas também como de outras crises sanitárias. Isso não deveria ser pensado. E também, se a gente pudesse falar um pouco, dentro dessa questão da comunicação, como a gente combate ou conversa ou dialoga com pessoas, por exemplo, que continuam negando essa questão. Será que é possível pensar em alguma coisa nisso dentro de políticas públicas de saúde? Bom, esse é um tema central, né? Sem uma comunicação adequada, transparente, sem um diálogo estratégico, você não avança. Eu quero chamar a atenção para alguns aspectos, né? Até o momento, nós não tivemos nenhuma campanha de mídia forte, jornal, rádio, TV aberta, TV fechada, internet, de nenhum ente orientando, informando, chamando a atenção da população para os aspectos mais importantes dessa questão. Na verdade, nós tínhamos o ministro Mandetta, que foi demitido. Ele, todo dia, durante 2 horas, ele ficava falando, fazendo esse papel, né? Ele ficava na televisão falando, olha, é por aqui, é por ali, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mostrava os dados, tentava traduzir por uma linguagem coloquial, por uma linguagem que as pessoas entendessem com clareza quais eram as questões mais importantes, mas isso se perdeu também. De modo que nós estamos agora numa situação onde esse embate entre narrativas, esse embate entre a produção de fake news o tempo todo, né, que elas se colocam em 2 dimensões principais nesse momento, a meu ver, né? Eu acho que uma, no questionamento, no tensionamento das medidas de isolamento, dizendo que isso não funciona, que melhor é todo mundo sair e se infectar logo, ou aquela balela que só existe, é que nem jabuticaba, né? Só existiria aqui do tal do isolamento vertical, que não existe isso em lugar nenhum. Temos que reabrir as escolas, quer dizer, são coisas completamente sem nenhuma base científica, não há nenhuma razão por trás disso, e esse é um ponto de tensionamento muito grande. Então você tem, aí o Miguel pode falar melhor, porque ele conhece muito esse mundo aí da pós-verdade, do cyberespaço, essas coisas aí que o governo maneja com muita maestria, muita capacidade, muito robô. E a outra dimensão é o do tratamento, né? Então você tem hoje, de novo, o presidente falou que ia sentar com o ministro da Saúde para exigir que ele mande prescrever largamente um medicamento que já tem várias evidências mostrando que ele não só não funciona, como ele pode matar, ele pode causar arritmias cardíacas e outros efeitos colaterais graves. Então, aí no caso o presidente está incorrendo num outro crime, que é exercício ilegal da medicina, né? Não sei se o Conselho Federal de Medicina vai se manifestar sobre isso. Então, nós temos esses 2 grandes embates, né? A questão do isolamento, onde entra a questão do questionamento da sua ineficácia, seria ineficaz, né? E também a questão da economia, porque ele, nessa narrativa, né? nessa visão, o isolamento acaba com o emprego, acaba com a economia, então não tem como segurar. Isso é muito forte. E, de outro lado, a questão do tratamento, né? Inclusive, tem outro medicamento aí que agora virou, todo mundo está usando, comprando, inclusive na farmácia, que é uma droga usada para parasitose intestinal e para piolho, né? Criança
pega piolho na escola e toma um remédio, porque o nosso ministro astronauta da Ciência e Tecnologia, ele anunciou que tinha sido mostrado in vitro, ou seja, no laboratório, de que essa molécula teria uma ação sobre o coronavírus. Ora, in vitro, tudo pode funcionar. Em vivo é outra história. Então, até nós provarmos ou não que essa droga funciona, vai demorar muito tempo. Mas já estão comprando, está todo mundo estocando em casa. Né? Isso corre. Eu vou dar um outro exemplo: disseminação de arquivos de áudio. Então, eu faço parte de grupos de médicos respeitados, médicos de prestígio, com doutorado. Né? E não é que os médicos de prestígio com doutorado divulgam fake news. Eles divulgaram um arquivo de áudio de um pretenso médico de um hospital importante de São Paulo, que simplesmente era falso. Eles chegam, inclusive, ao nível de falsificar um artigo científico. Eles colocam lá as letras de uma revista muito conhecida, internacional, mas o artigo que vem é totalmente fake. Então, quando eu vivi isso em 2009 com o H1N1, a internet ainda engatinhava. Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha Twitter. Quem entrava na internet entrava pelo computador de casa, não entrava pelo celular. Então, o estrago das fake news naquela época foi um pouco, mas foi muito pequeno em relação ao estrago que está sendo feito hoje. Como é que você se contrapõe a essa questão? É muito complicado, é muito difícil. Né? É um trabalho... Eu te digo que eu, por exemplo, há 2 meses não faço outra coisa a não ser isso cotidianamente. Dando entrevistas, rádio, televisão, internet, escrevendo, publicando artigos. Mas isso, claro, existe um movimento que se contrapõe a esse outro movimento. Mas isso se dissemina de uma maneira muito importante pela sociedade, e as pessoas que não têm muito conhecimento, que têm dificuldade de conhecimento, muitas vezes passam a acreditar nisso. Então, eu acho que essa questão é tão grave que nós vamos ter que discutir uma questão que é muito polêmica, é só jogar aqui no ar para o pessoal. Eu acho que produzir e disseminar de maneira deliberada fake news deveria ser crime contra a saúde pública, né? Passível de prisão, processo. Né? Não tem jeito. Imagine só, olha, quantos mortos nós tivemos ano passado por conta do movimento anti-vacina? No mundo inteiro, milhares. Né? Então, quando alguém produz e dissemina e divulga deliberadamente uma notícia que pode afetar a integridade física, a saúde, né? A segurança de uma coletividade, é um crime. Muito obrigada. Miguel, você quer complementar? A complementação é que eu acho que eu concordo totalmente com o ministro sobre esse aspecto da divulgação de fake news, a produção e divulgação a gente tem que pensar melhor como punir, como evitar isso, mas acho que é um desafio que vai muito além da saúde pública, desse novo mundo, dessas novas formas de comunicação. Quer dizer, se a gente for pensar, eu acho que o efeito mais negativo das redes sociais é que ele muda totalmente o tipo de sociabilidade e de interação social que existe e, sobretudo, ele banaliza todas as opiniões. Tudo se torna uma opinião sobre tudo. E qualquer um, se é só sobre opinião, qualquer um tem direito à sua própria opinião, certo? Então, como se é isso, você responde a um artigo científico dizendo que você não concorda com a premissa. Não quer dizer que você está em desacordo com aquela metodologia, que você vai, então, montar uma equipe, você vai conseguir um financiamento, que você vai, em seguida, portanto, tentar fazer um outro experimento que justamente possa contradizer ou possa invalidar ou contestar aquele resultado. É simplesmente você dizer, não, eu não estou de acordo com isso aqui porque não tem nada a ver com o que eu imagino, o que eu penso. Então, essa banalização das opiniões, ela é extremamente grave. E a gente está só vivendo o início disso. Né? Esses fenômenos autoritários, esses fenômenos autoritários, o Trump, o Bolsonaro, são produtos desse tipo, da banalização da opinião dentro da política. Né? Então, tudo se torna opinião. Né? O Bolsonaro, o que ele melhor fez na vida dele, não foi ser parlamentar durante 28 anos, foi ser um extraordinário formador de opinião dentro das redes sociais. Ele tinha opinião sobre tudo, ele tem opinião sobre tudo. Né?
como ele tem 50 times de futebol, que ele torce para 50 times de futebol, ele tem opinião sobre tudo. Então, isso sem necessariamente ter o conhecimento, sem necessariamente... Né, não dá para você ter opinião e saber tudo de maneira equivalente a todo mundo. Né? Então, acho que nesses momentos, para enfrentar esses problemas, eu acho que é fundamental que a gente consiga fortalecer de novo a figura de autoridade. Não a figura de... A figura de autoridade pode ser a igreja, pode ser o governo, pode ser a ciência, mas é fundamental que a gente volte a ter algumas figuras de autoridade em que a gente está de acordo de que certos debates já aconteceram na humanidade, que existem algumas autoridades que, de alguma maneira, têm legitimidade para afirmar certas coisas e que não basta a gente simplesmente responder elas com uma opinião divergente, e ter certeza de que essas autoridades voltam. Então, assim, autoridades sanitárias, que a OMS volte a ser uma autoridade mais respeitada do ponto de vista do tipo de informação que ela oferece, que as universidades também, enfim. Então, acho que a figura da autoridade é importante, né? Mas a gente vive uma banalização total da autoridade, né? Uma banalização total das opiniões, né? Então, acho que isso é uma questão importante de se levar em consideração. Muito obrigada. Eu sei que eu estou abusando um pouquinho aqui do tempo, mas a gente recebeu diversas perguntas, então eu vou fazer mais uma antes de passar a bola para o Tom. O ministro falou com muita clareza sobre como a gente vem tentando achatar a curva, sobre o que vai ser daqui para frente, a importância do uso de máscara, do isolamento social, dos processos de higienização e tudo isso. A gente tem um exemplo de países como a Alemanha, por exemplo, que reduziram a taxa do R, né? E começaram a reabertura aos poucos e o R logo aumentou. Então, tem uma pergunta aqui perguntando se a gente pode esperar que a volta ao normal só de fato aconteceria após a viabilização de uma vacina. Eu ainda adicionaria num tom pessimista, voltaremos ao normal em algum momento? É possível pensar uma volta normal? Eu queria terminar com essa pergunta aqui. Olha, ninguém sabe o que será o novo normal. Esse normal que nós vamos passar a viver quando o pior passar, e vai passar. Mas a gente ainda não sabe o que vai ser esse novo normal. Nós estamos vendo isso no mundo, né? Imaginar grandes aglomerações, grandes shows, centenas de pessoas aglomeradas, esqueçam. A última coisa que vai voltar a funcionar vai ser bar e restaurante. Vai ser um processo gradual, complexo, e que ninguém está preparado para enfrentar isso. A angústia que as pessoas estão sentindo, a perplexidade, a insegurança, a falta de respostas da ciência. A ciência tem seu ritmo, né? Para ser ciência, senão vira mágica, né? E sobre a vacina, vamos lá, eu não vou querer ser pessimista não, tá? Mas só quero chamar atenção para alguns aspectos. O coronavírus é da mesma família do vírus do resfriado comum, que todo ano todo mundo tem. Aquele resfriadinho que não tem problema nenhum, passa 4, 5, 6 dias, passou tal. E nós até hoje nunca conseguimos desenvolver uma vacina para coronavírus. Nós não temos vacina para coronavírus pelas especificidades desse tipo de vírus. Acontece que a ciência avançou muito na última década, né? Sequenciamento genético, manipulação, novos conhecimentos, né, vindas da genômica, da biotecnologia. Então, acho que nós temos que estar otimistas que possamos chegar a uma vacina, que essa vacina testada em humanos comprove que dá proteção contra a doença, pronto. Mas aí nós temos 2 outros problemas. Nós não temos capacidade de produzir bilhões de doses de vacina hoje no mundo. Não existem fábricas para isso. Uma vacina, para ser produzida, é bem diferente do que um medicamento. Você consegue produzir milhões de comprimidos de um medicamento em 24 horas. Uma vacina, pela tecnologia atual que nós temos, é entre 6 e 9 meses. Então, o bom senso, o conhecimento nos diz que uma vacina estaria disponível ano que vem. Não para todos ao mesmo tempo. E aí surge uma terceira questão. A empresa que vai desenvolver e chegar a uma vacina, e quem sabe poderíamos ter 2 ou 3 empresas que cheguem a 2, 3 vacinas, seria ótimo.
Mas, além do limite da capacidade de produção, tem uma questão que é a propriedade intelectual. Quem chegar à vacina vai vender por que preço? Ou vai, por exemplo, dizer que não, considerando que a gente está vivendo um momento totalmente um ponto fora da curva na história da humanidade, essa vacina passa a ser patrimônio da humanidade e pode ser copiada, desenvolvida, produzida em qualquer lugar que tenha condições para isso. Ou que a Organização Mundial da Saúde vai coordenar essa questão e o custo da vacina vai ser muito baixo, que vai permitir que a Índia, que o mundo inteiro, que os países da América Latina possam proteger suas populações. Então nós temos 3 barreiras na questão da vacina. A barreira da ciência, para realmente chegar a uma vacina que proteja, a barreira da capacidade produtiva e a barreira da proteção patentária, né? Que me parece fundamental. Mas, então, nós temos que pensar em como vamos, enquanto humanos, e a gente precisa de gente, né? A gente precisa abraçar a gente, estar junto das pessoas, vai ser muito difícil, mas nós vamos ter que aprender a viver esse novo normal e vamos ter que esperar um pouquinho mais para poder ter essa notícia, que seria uma notícia muito boa de uma vacina que, aí sim, bem aplicada, de maneira universal, interromperia o processo de circulação do vírus. Muito obrigada, ministro. Eu sei que o Tom vai querer fazer umas palavras de agradecimento, mas eu já queria, aqui na frente, agradecer ao ministro e ao Miguel por tamanha clareza e por compartilhar tudo isso com a gente. Tom, vou passar a palavra para você. Eu, primeiramente, reitero parabéns da Laura, sinceramente, do fundo do coração, que vocês, Miguel e José, representam aquela governança informal e chamaria democracia, uma sociedade que toma seu futuro em suas próprias mãos, estão fazendo parte dessa grande luta, como também estão sendo os corajosos enfermeiros e médicos que são muito mal pagos, mas eles operam e inspiram a gente pela sua dedicação nesse momento tão crucial. Então, termino com duas observações. Queremos repetir essa dose, exageramos um pouco no tempo hoje, mas queremos muito convidar vocês a aproveitar suas redes para continuar com essas sessões que eu acho muito importante. Já ainda chamaria a atenção, Laura, para um possível diálogo com o pessoal de nossa própria universidade, Columbia, Nova York, e não é só para levantar nossa bandeira, não, é que eles estão no centro médico de Columbia, os hospitais de Columbia, os enfermeiros e médicos de Columbia estão mesmo na linha de frente, são nossos soldados heróis dos dias de hoje. Ó. Qualquer diálogo entre eles e os heróis da saúde aqui no Brasil, você acha que seria bem-vindo. Então, vamos ver se a gente consegue, Laura, promover esse tipo de diálogo durante a pandemia. Mas, sem mais, nosso grande, acho que falando no nome de todas as pessoas que hoje assistiram a Miguel Lago e pela nova iniciativa de EPS e José Gomes Temporão pela sua dedicação à causa e que haja energia para continuar combatendo esse vírus. Obrigado a todos. Obrigada. Eu que agradeço, um abraço. Antes da gente encerrar, muito obrigado. Queria convidar todo mundo. O Columbia Global Center tem outro webinar agendado para essa sexta-feira, com Arminio Fraga. Outro webinar na semana que vem sobre o futuro da educação depois da pandemia. Nós estamos fazendo esse tipo de encontro online semanalmente. Vou botar o link, vai estar aqui disponível. Esse vídeo vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Então, sigam os conselhos do ministro Temporão e obrigada, boa noite. Abraço, tchau. Muito obrigado, Tom e Laura. Tchau, tchau. Obrigado, ministro. Foi um grande prazer também. Até a próxima.